Tarde a todos os alunos dos Bastidores da História, sejam bem-vindos à nossa aula sobre Israel, o início. Vamos falar desse momento de transição que seria o momento onde Israel vai crescer, vamos dizer assim. Seria em torno de 1200 a.C., quando a gente vai ter todo o sistema do Oriente Próximo, e aí eu não estou falando só do que a gente considera hoje região de Israel, ali da Palestina, mas estou falando de Mesopotâmia, estou falando de Síria, estou falando de Turquia, toda essa Egito, toda essa região aqui acabou se desmantelando, vamos dizer assim, desmoronando de repente. Olha o que aconteceu. Já comentei algumas vezes aqui que se atribuía, até pouco tempo atrás, somente aos povos do mar, né? Essas invasões dos povos do mar, que nós não sabemos identificá-los ainda, não temos como dizer era tal população. Alguns dizem que podem fazer parte disso, como, por exemplo, os filisteus, que nós falaremos hoje, é possível que fosse um desses povos do mar. Antes disso, já estava um sistema desestabilizado e deficiente, vamos dizer assim. Por quê? Existia uma crise interna em toda essa região, uma crise interna com os hititas, uma crise interna nas civilizações ali da Mesopotâmia, uma crise interna em todos esses, no Egito, tá? Por quê? Tivemos um período de carestia e pestes, ou seja, quando eu tenho uma grande seca e eu não consigo fazer uma grande produção de alimentos, e aí vai ter falta de produção, e esses alimentos vão para quem? Claro, vão priorizar a entrega para quem fazia parte do palácio, quem era a elite, vamos dizer assim, e a população vai ficar mais doente, mais pobre e com menos recursos ainda. Então, quem vivia nos palácios, e aí eu falo não só o rei, mas o rei e toda a estrutura dele, o rei, a rainha, os súditos diretos, os escribas, todos esses aqui tinham se acostumado com um momento áureo, vamos dizer assim, onde eles tinham acesso a praticamente tudo. E eles não queriam mais redimensionar, vamos dizer assim, o que eles tinham, a sua qualidade de vida. É mais ou menos a gente pensar assim, tá? Uma pessoa que é muito rica, que nunca ficou sem ter dinheiro, ela tem lá uma Ferrari, ela tem um helicóptero, ela tem um apartamento de 3.000 metros quadrados, e aí, de repente, ela começa a perder dinheiro, e ela não poderia mais sustentar esse apartamento de 3.000 metros quadrados, não poderia mais sustentar esse helicóptero, não poderia mais sustentar essa Ferrari, mas ela não quer perder o status, ela quer continuar nesse momento. E aí acontece uma crise, porque uma hora não tem mais de onde tirar o dinheiro. Por exemplo, os empregados que eu pagava para sustentar esse meu apartamento de 3.000 metros quadrados, eles vão falar, bom, primeiro mês não me pagou o salário, segundo não me pagou o salário, terceiro eu vou embora, eu não vou ficar aqui, né? Então, essa estrutura de palácio não queria diminuir dentro de uma situação que precisava diminuir. E a população foi ficando descontente com essa situação. O rei, nesse momento, e aí eu estou falando de forma geral, tá? A maior parte dos reis de todos essa região aqui se via como o rei herói, o rei que tinha levado a essa situação maravilhosa em determinado estado. Ele não se colocava mais como aquele que protegia a população. E a população via o quê, então? Poxa, ela via um rei que está lá ostentando, gastando dinheiro, está lá gastando dinheiro entre aspas, né? Mas gastando o que tem e o que não tem, continua se alimentando da mesma forma, mesmo que está com carência de alimentos, e não protege mais a população. O que eu vou ficar escutando esse rei aqui? Então, o que a população começa a fazer? Começa a fugir.
áreas fora dos palácios, tá? Começa a ir para a região dos estepes e das montanhas com bosques, lugares que não eram desocupados, já eram ocupados por pastores, mas que não tinha eles não precisavam responder a alguém, ou seja, de certa forma, acontece um retrocesso, vamos dizer assim, de um momento que a gente tinha um auge ali, onde tínhamos os canais de irrigação na Mesopotâmia, que nesse momento vão entrar em crise, porque a gente vai ter crise, período de seca e tudo mais, os canais, vai dar um colapso de canais, eles não conseguem mais produzir agricultura, a gente vai ter um momento que vocês viram lá na Grécia, que a gente tinha água encanada, tínhamos áreas distribuídas, super bem organizadas, textos e tudo mais, e tudo isso começa a enxugar, a entrar em crise, e a gente tem um certo retrocesso da população, que já tinha se estabelecido, vamos dizer assim, numa cidade maior, num palácio, com estruturas, grandes templos e tudo mais, que volta a viver quase como uma vida nômade. Olha só que interessante. E a região, uma das regiões principais que foi ocupada nessa situação foi justamente a região da Palestina, tá? O que eu não falei aqui ainda? Bem, então, a gente tem toda essa crise interna, vamos dizer assim, e no momento que eu estou com esse palácio que já perdeu os recursos humanos, ou seja, quem servia o rei já não queria mais servir esse rei e foi embora, foi para essas áreas de pastores, vai chegar vão chegar esses povos do mar que não eram muito fortes, mas eles eram mais fortes do que a estrutura desestruturada que estava naquele momento em toda essa região que estamos falando, de Oriente Próximo, Egito, Mesopotâmia e etc. E aí vai acontecer essa grande crise do ano ali em torno de 1200 a.C. O que nós temos de documentação sobre esses povos do mar? Eu já comentei isso uma vez, mas vou mencionar hoje novamente, mas basicamente os documentos do Ramsés III e as cartas de Ugarit, que era uma cidade na Síria. O do Ramsés III é pouco fiel à realidade. Por quê? Nós temos no Egito a situação, o Ramsés III vem depois do Ramsés II, então vamos lembrar do Ramsés II, que queria exaltar tudo que ele tinha feito, contar, eu fiz isso, fiz aquilo, conquistei tal lugar, mesmo que ele não tivesse feito daquela forma, e o Egito tinha essa tradição de exaltar o faraó, exaltar os feitos do faraó. E o Ramsés III tem esse documento celebrando a vitória contra os invasores, que seriam esses povos do mar, no 8º ano, ou seja, em torno de 1190 a.C. Mas é muito celebrativo e pouco fiel à realidade. Já as cartas lá de Ugarit trazem uma certa realidade, uma visão um pouco mais real da situação. Então, o que fala alguns trechos? Fala de grupos de navios modestos, vejam que então que não era um povo super organizado, com grandes navios de guerra e tudo mais. Fala em navios modestos que levavam a destruição para a costa siriana. Estamos aqui falando da região da Síria. Nos hititas, os hititas fazendo um apelo para que todos da região se reunissem contra os inimigos, ou seja, vamos juntar forças, já que estamos todos desestruturados, de certa forma, desequilibrados, vamos nos juntar contra esses inimigos que estão vencendo. Mas os invasores ganharam. Então, essa é a situação que nós temos de documentação lá daquele período. Sabemos que o Egito, nesse momento aí, em torno de 1200 a.C., perdeu os territórios na Síria e na Palestina. Então, até esse momento, a região da Palestina era dominada pelos egípcios. O que aconteceu, então, na região da Palestina, que agora a gente vai dando esse zoom, chegando em Israel?
Aconteceu que, pela primeira vez aqui na história, a região da Palestina vai ficar sem ter o domínio de nenhum povo de fora. E aí vão começar a se estabelecer várias tribos e vários pequenos povoados, vamos dizer assim, dentro dessa estrutura que eu comentei com vocês, escapei do palácio, vou para a região de montanhas com bosques, e eles começam a se estruturar na Palestina. Nós temos, por exemplo, os filisteus, que vão se estabelecer nessa região da Palestina, que pode ser um desses povos do mar, mas não temos confirmação. Na Grécia, por exemplo, a gente vai ter a migração dórica, e aí vai ter uma reviravolta na história da Grécia também, falaremos disso em detalhes quando a gente continuar a linha do tempo da Grécia. Na Anatólia, em Chipre, na Síria, na Palestina, vão aparecer inovações tecnológicas que vão permitir novas coisas, novas etnias, políticas e línguas. E sobre línguas, comentei alguma coisa na nossa aula passada sobre aquela desaparecimento, entre aspas, da escrita dos textos e uma reformulação, e aconteceu até perguntas sobre isso, e hoje eu vou explicar um pouquinho melhor. O que aconteceu aqui? Por que essa mudança nas línguas? Primeiro que teve que acontecer uma simplificação da escrita, porque simplificou o modo de vida também, certo? Então, vai acontecer uma simplificação para que esses textos fossem acessíveis ao maior número de pessoas. Com a crise dos palácios, a gente vai ter o desaparecimento das bibliotecas, dos escribas, ou seja, se a gente lembrar como eram as estruturas até então de cidades, a gente tinha o palácio como uma grande estrutura que era parte administrativa, que mandava em todas as coisas, vamos dizer assim, e eles que produziam esses textos. Era a figura, o rei e a elite do palácio, que encomendava os textos para contar as histórias, sobre mitologia, sobre todos os textos. Com a crise do palácio, que o palácio deixa de existir praticamente e as cidades se esvaziam e vai para pequenos povoados, a gente não tem mais essa figura. E esse tipo de texto vai acabar se transformando numa simplificação mais acessível a todas as pessoas. Aí vocês podem se perguntar, assim, que é interessante a gente pensar também, Ali, mas por que essas regiões que eram difíceis de ser ocupadas, semiáridas, não tinham sido ocupadas ainda por grandes cidades e tudo mais? Por que essas regiões de montanha ou que tinham dificuldade de água, até então estavam pouco habitadas? Porque a gente tinha algumas dificuldades, justamente, por exemplo, a falta de água. Com o advento do ferro, ou seja, aqui a gente está falando de uma transição da idade do bronze para a idade do ferro, a gente vai conseguir, com o uso do ferro, criar ferramentas mais fortes, ferramentas que permitem escavar poços, por exemplo. Então, mesmo que eu viva numa região com pouca água, com facilidade de água, eu agora tenho uma tecnologia que eu posso furar, escavar um poço, conseguir essa água e, mais do que isso, criar cisternas para que eu tenha reserva de água para o ano todo. Ou seja, mesmo que eu passe lá 6 meses sem ter acesso à água, eu tenho água porque eu fiz uma reserva nessas cisternas. Então, esse tipo de virada na tecnologia vai ser fundamental para que essa região seja ocupada. A ideia hoje era vocês entenderem a configuração da região, entenderem a complexidade, na verdade, vocês devem ter percebido que não é simples, né? Ficam muitas dúvidas, a gente não consegue explicar todos os eventos, mas é muito importante a gente conhecer esse início da história de Israel, porque daqui a pouco a gente vai ter outras conexões aqui com outros povos, inclusive com os romanos, que foram os romanos que destruíram o segundo templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, com o imperador, com o Tito, que mais tarde acabou virando imperador.